eu sou a Júlia, estou novamente aqui no nosso canal Direito de Conversa para continuar aquele assunto bem importante que estávamos falando sobre famílias. Lembra? No último vídeo falamos sobre as guardas e hoje ficamos de falar sobre pensão alimentícia. E agora, você sabe o que é pensão? Bom, pensão, ou como é chamado, na legislação, alimentos, é o dever que todo pai, que todo filho tem entre si. Isso mesmo. Pais têm dever de dar pensão aos seus filhos, assim como em caso de idosos e de necessidade, os filhos também podem ser acionados em caso de pensão. Tem mais alguns casos que temos pensão? Tem, às vezes ex-cônjuges têm pensões entre si, mas isso é acertado por meio de decisão judicial. Falando no caso de filhos, com relação às guardas, lembra? Guarda compartilhada, guarda alternada, guarda unilateral. Como fica a pensão nesses casos? Bom, primeiro de tudo que você tem que ter na sua mente é que, geralmente, aquele pai que tem, aquele genitor que possui o lar de referência, que é o lar de referência do menor, ele não tem pré-estabelecido pensão em favor de seu filho. Peraí, você está dizendo que o pai onde tem o lar de referência não tem dever de sustento do filho? Não, não é isso. Pelo contrário, como o filho permanece com aquele pai mais tempo, depreende-se, entende-se que aquele pai vai cuidar das coisas, das necessidades do seu filho quando estiver com ele. Então não seria necessário estabelecer um valor fixo para aquele pai lar de referência. Tá, e o outro pai, mesmo com guarda compartilhada, como é que fica? Tem que pagar pensão? Todos os pais, todos os genitores são obrigados pelo sustento dos seus filhos. São eles que têm que sustentar seus filhos, respeitando sempre aquele binômio, necessidade e possibilidade. Então, sim, na guarda compartilhada, o pai que não detém, que não é o lar de referência, tem que pagar pensão alimentícia pelo seu filho. E se não puder? Bom, se os avós do menor tiver condição e o pai não tiver, aquela pensão alimentícia que caberia ao pai deverá ser paga pelos avós. Isso a gente chama de alimentos avoengos. Nome complicado, né? Pois é, mas vem de avós. E se não pagar, gente, no Brasil só existe um caso em que ocorre a prisão civil. Não pagamento de pensão alimentícia. Então é muito importante, se você tem uma pensão a cumprir, uma obrigação alimentar a cumprir para o seu filho, ou para o seu pai, ou para o seu ex-cônjuge, você respeitar. Porque isso pode sim gerar a sua prisão civil, que a gente chama. Mas como é que eu faço? A partir de que momento é devida a pensão? Apesar de alguns pais fazerem aquele acordo, entre si para o sustento do pai, do filho, do menor, a pensão alimentícia mesmo, com esse nome, o dever de alimentar, o menor, ele surge a partir de uma decisão judicial, o que significa que você precisa ingressar com uma ação para poder solicitar essa pensão. Mas e se atrasar? Quanto tempo eu vou ter para cobrar? Curioso? Algumas pessoas às vezes se perguntam isso, mas não vou responder hoje não, vai ficar para o próximo vídeo. E aí, gostou? Curte, compartilha, passe para aquela pessoa que você sabe que às vezes precisa dessas informações. Ajuda a gente a fazer esse papo, essa prosa de direito, essa conversa chegar a quem realmente precisa, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus.